A pandemia do novo coronavírus forçou um movimento diferente no mercado de trabalho. Muitas empresas adotaram medidas para mitigar a transmissão acelerada do vírus, entre eles o home office, como forma de manter as atividades e oferecer maior segurança aos empregados. Esse cenário reacendeu a discussão sobre o que, de fato, caracteriza acidente de trabalho. E muitas pessoas se questionaram se a Covid-19 é considerada doença ocupacional. Para falar sobre o assunto, a nossa convidada de hoje é a juíza do trabalho, Fabíola Evangelista. Seja bem-vinda à Hora Extra, Fabíola. Obrigada, Fabíola. Está sendo uma honra para mim estar aqui no Hora Extra conversando com vocês. Para a gente também. Fabíola, no começo da pandemia, o STF decidiu suspender artigos da MP 927 que não consideravam a Covid como doença ocupacional. A posição suprema era de que, comprovado o nexo causal entre a doença e a atividade exercida pelo trabalhador, ela seria considerada doença ocupacional. Mas esse entendimento embasou muitas decisões, desde então. Ele ainda prevalece? Sim, como essa MP não foi convolada em legislação, não virou lei, então nós estamos hoje aplicando aos casos em que chegam ao judiciário solicitando o reconhecimento da Covid como doença ocupacional, a legislação trabalhista e os entendimentos doutrinários jurisprudenciais que estavam sendo aplicados normalmente a todo tipo de doença que chega à análise ao Poder Judiciário. Então, posso dizer que sim, hoje a gente analisa todos os casos, levando em consideração se existe um nexo causal ou não entre a Covid e o trabalho desempenhado pelo trabalhador durante o contrato de trabalho. Fabíola, se na particularidade do caso ficar evidenciada a culpa exclusiva da vítima por ter contraído Covid-19, naturalmente rompe-se o nexo de causalidade, afastando o coronavírus como doença equiparada a acidente de trabalho? Como é que fica essa questão na prática? Sim, como eu disse, a gente está aplicando as mesmas normas e os mesmos entendimentos em relação a qualquer doença que chegue até o Poder Judiciário para a gente avaliar a questão do nexo causal. Uma das excludentes do nexo causal é realmente o comportamento da vítima. Então, se é comprovado que aquela vítima, aquele trabalhador, se expôs a risco de contágio, por exemplo, em ambientes com aglomeração, festas, alguma coisa nesse sentido, então você pode entender que mesmo que a atividade que ele desenvolvesse fosse para uma empresa em que haja uma espécie de risco acentuado à infecção pela Covid, o comportamento da vítima, nesse caso que seria um comportamento negligente, excluiria a caracterização da Covid como doença ocupacional. E no caso, como é muito difícil a vítima ou a própria empresa provar onde que ela se contaminou pelo coronavírus, como é que fica essa história na justiça? A grande dificuldade realmente, alguns processos já chegaram até a Justiça do Trabalho, eu já li algumas decisões de alguns juízes que avaliaram a questão da Covid como doença ocupacional. O grande desafio é realmente verificar como que aconteceu essa infecção. Mesmo por uma perícia médica, fica quase que impossível para o perito detectar exatamente onde foi o momento em que ocorreu essa infecção. A saída seria a gente utilizar o que a gente já tem de regramento, que seria o artigo 927 do Código Civil. Alguns juízes adotam essa teoria, que seria a teoria da responsabilidade objetiva do empregador. Se uma atividade que ele desenvolve já oferece um risco notadamente maior para você ser infectado pelo coronavírus, aí sim, caberia ao empregador desconstituir essa prova. Ele deveria fazer uma prova de que aí sim, como a gente comentou, haveria uma culpa exclusiva da vítima, ou outros casos que pudessem interferir no reconhecimento como doença ocupacional. Essa é a melhor forma da gente adotar, porque fica complicado você impor esse ônus para o empregado. Se a gente começa impondo o ônus para o empregado, que a caracterização como doença ocupacional deveria ser precisa, e isso a gente sabe que é impossível, porque é uma doença endêmica, epidêmica na realidade, que se espalha, o contato é feito através de outras formas também, não só no ambiente de trabalho, isso inviabilizaria no posterior reconhecimento como doença ocupacional. Então, dependendo da atividade do empregador que ele está executando e aquele trabalho que o empregado está executando, a gente vai fazer essa avaliação caso a caso, para aí sim definir isso é uma doença ocupacional ou não, ela pode ter sido adquirida em outros ambientes que não do trabalho.
Você já se deparou com algum caso para julgamento? Eu estou com um caso atualmente para julgamento nesse sentido, que foi, na realidade, enviado à perícia, porque, na realidade, teve o caso de alegação de que é Covid, é um enfermeiro, mas depois o que realmente o afastou do emprego foi uma doença secundária, no caso, uma apendicite. Aí precisa de uma avaliação médica para saber se tem correlação ou não. E aí sim, eu ainda não vi o laudo, vamos ver o que o perito pode mencionar, se é possível linkar essas duas doenças, né? A Covid com depois uma doença secundária que seria a apendicite. É muito sutil, né, a questão da prova. Cada caso, então, é um caso, Sim, né, doutora Fabíola? Tem que ser avaliado caso a caso, né? Como de fato acontece nas doenças ocupacionais de uma forma geral, tanto as doenças ocupacionais quanto as do trabalho. Certo. Doutora Fabíola, tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei que permite caracterizar a Covid como doença ocupacional. Pela proposta, trabalhadores não precisarão comprovar a ligação da doença com o ambiente de trabalho. Caso vire lei esse projeto, isso muda a forma de julgar os casos que vierem para o judiciário? Seria a adoção da teoria da culpa objetiva? Nesse caso, sim. Se vier uma lei que vai informar que, dependendo da atividade praticada pelo empregado, né, e da atividade exercida pelo empregador, se essa lei determinar que isso já existe uma presunção de que o contágio ocorreu dentro do ambiente de trabalho, aí seria a teoria da responsabilidade objetiva, aí vai competir ao empregador descaracterizar, que seriam nos casos das excludentes, né, como a gente mencionou, a culpa exclusiva da vítima no caso. Certinho. Ok, doutora Fabíola, nós vamos agora para um rápido intervalo. Nós estamos conversando com a juíza do trabalho, Fabíola Evangelista, sobre a caracterização da Covid como doença ocupacional e em que casos o empregador pode ser responsabilizado. Não saia daí, voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com a juíza do trabalho, Fabíola Evangelista, sobre a caracterização da Covid como doença ocupacional. Doutora Fabíola, nós vamos começar esse bloco com a pergunta do advogado Luiz Gustavo Nicoli sobre o assunto. Vamos lá? Olá, Hora Extra. Muito obrigado pelo convite, poder participar de mais uma edição deste programa belíssimo, de um trabalho fantástico social que é feito pelo nosso tribunal. Parabenizar a doutora Fabíola pelo excelente trabalho que ela desenvolve. É mais uma magistrada que dignifica o nosso regional. E a minha pergunta é: quais são os impactos trabalhistas provando-se o nexo causal entre a doença e a atividade do empregado? Bom, doutor Nicoli, os principais impactos quando a gente reconhece a Covid como doença ocupacional na ordem trabalhista, na seara trabalhista, é que o afastamento vai ser considerado também uma suspensão contratual, mas como o principal efeito, como sendo doença decorrente do trabalho, será o recolhimento de FGTS durante o período de afastamento. E, posteriormente, seria a estabilidade provisória conferida ao empregado que sofre acidente do trabalho ou que sofre uma doença ocupacional. E essa estabilidade seria de 1 ano, contada a partir da data da alta do empregado, do retorno ao trabalho. E, por fim, seria indenizações por danos morais ou materiais, dependendo se nessa perícia a gente verificar que ocorreu redução da capacidade laborativa do empregado e ele também teria direito a essas indenizações, tanto por danos morais quanto por danos materiais. Certo. E em caso de morte do trabalhador, complica um pouco mais a decisão da Justiça? Não, na questão da morte do trabalhador, o que vai verificar são a questão das indenizações, né? A forma de cálculo dessa indenização, se for realmente caracterizada como doença ocupacional, então o cálculo dessa indenização vai ser diferenciado, né? Porque você vai ter uma expectativa de vida desse empregador e calcular esses anos que ele teria na ativa e que foram suprimidos por causa do evento, que no caso é o falecimento ou a morte. Mas de uma forma geral seria só isso mesmo, na questão do cálculo de uma indenização. Porque no restante aplicam-se as mesmas normas como a caracterização, se é realmente uma doença ocupacional, se realmente verifica um nexo causal e se não tem nenhum excludente. Doutora Fabíola, comprovada a culpa do empregador,
com o descumprimento do protocolo de prevenção da doença, como realizar asepsia de ambientes, manter distanciamento entre os trabalhadores e entre estes e clientes, há a possibilidade que a empresa responda criminalmente por isso também? Essa é uma discussão que já vem sido travada, né? Não tanto só direcionada para o ambiente de trabalho, mas até mesmo na responsabilidade pessoal do cidadão em expor outros também cidadãos à contagem de risco, né? Então já existe uma discussão no âmbito penal, sim. Alguns estudos que eu já andei pesquisando diz que sim, o empregador pode ser sim responsabilizado criminalmente nesses casos, mas aí você teria que ter, que é outra dificuldade, assim como é o nexo causal, de comprovar o dolo, porque você teria que ter o dolo do empregador em realmente espalhar, por exemplo, se for, poderíamos enquadrá-lo no artigo 121, que seria homicídio, né, na modalidade culposa ou dolosa. A questão do homicídio culposo estaria mais facilitada no sentido de que, sabendo que existem medidas sanitárias a serem implementadas e ainda assim não se faz, esse risco é assumido, que é um risco em que ele assume de realmente espalhar e fazer um contágio maior de empregados ou de clientes da comunidade de uma forma geral. Mas ainda são casos que são de difíceis comprovações de chegar realmente a ser apurado e até mesmo a pena ser aplicada. O que pode mais ocorrer é porque na lei mesmo 8.213, que nós temos aqui, que trata sobre acidente de trabalho, existe uma previsão, que seria considerar-se contravenção penal quando o empregador não cumpre as determinações, né? Na verdade, expedidas por NRs, mas nesse caso seriam expedidas pelo Poder Público Municipal ou Estadual, essas medidas de higienização, essas medidas sanitárias, aí seria uma contravenção penal passível de pagamento de multa. Mas nada impede que, se realmente houver uma caracterização de um ato maior, de uma inobservância maior em relação a esses cuidados, por exemplo, os 2, 3 empregados começam a ser diagnosticados com a Covid, estão portadores da Covid, e ainda assim o estabelecimento continua funcionando, sem um distanciamento, sem as medidas sanitárias necessárias, aí sim já é uma conduta muito mais, que não é só omissiva, mas aí já passa até mesmo por uma conduta mais séria, mais grave, em que poderia sim verificar ou mesmo caracterizar uma responsabilidade penal desse empregador. Muito bom, muito obrigada pelos importantes esclarecimentos aqui hoje, doutora Fabiola. Obrigada a você por me receber no programa, Fabiola. Um prazer é nosso. O Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com a juíza do trabalho, Fabiola Evangelista, sobre a caracterização da Covid como doença ocupacional e em que casos o empregador pode ser responsabilizado. Você pode acompanhar essa entrevista também pelo canal do TRT no YouTube. E não deixe de acompanhar mais notícias da Justiça do Trabalho pelo portal, pela rádio web, pelas redes sociais. Muito obrigada por sua participação e até a próxima semana.